Bom, esse é o projeto do Dicionário de Samuel e os integrantes do grupo são Eduardo e Marco. Bom, vou começar aqui. O programa inclui os arquivos de cabeçalho necessários, que são esses, e define algumas constantes. O programa declara uma matriz global do dicionário para armazenar o dicionário de palavras e inicializa uma variável global contador para controlar o número de palavras no dicionário. O programa define uma função auxiliar para minúsculo para converter uma palavra em minúsculas recursivamente. Ela usa a função toller da biblioteca ctype. O programa define uma função de busca binária, seria a busca binária, para procurar uma palavra no dicionário. Ela recebe a palavra, o índice inicial e o índice final como parâmetros e retorna o índice da palavra se encontrada, caso contrário, retorna -1. O programa define uma função de inserção em série para inserir uma palavra no dicionário em uma determinada posição. Ela desloca as palavras existentes para a direita para abrir espaço para a nova palavra. O programa define uma função de inserção ordenada, em série ordenado, para inserir uma palavra no dicionário em sua posição correta na ordenação. Ela usa a função, que seria essa, para comparar as palavras e determinar a posição apropriada para inserção. O programa define uma função só letras para verificar se uma palavra contém apenas letras. Ela percorre cada caractere de palavra e retorna 0 se um caractere não alfabético for encontrado, caso contrário, retorna 1. O programa define uma função processa palavra para processar uma palavra. Ela converte a palavra para minúsculo usando para minúsculo e verifica se contém apenas letras usando só letras e insere no dicionário se for única. O programa define também uma função ler arquivo para ler palavras de um arquivo. Ela usa a função fs_scanf para ler cada palavra e chama processo palavra para processá-la corretamente. O programa define uma função escreve arquivo para escrever as palavras no dicionário de um arquivo em ordem alfabética. Ela usa um looping para percorrer o dicionário e usa o fprintf para escrever cada palavra no arquivo. Agora na função int_main, o programa abre o arquivo de entrada.txt para leitura e verifica se foi aberto corretamente. Chama a função lerArquivo para processar as palavras do arquivo de entrada. Depois, ela fecha o arquivo de entrada e o programa abre outro arquivo, o arquivo dicionário.txt, para escrita e verifica se foi aberto corretamente. Chama a função escreveArquivo e para escrever as palavras no arquivo de saída. Usa fprintf para escrever a contagem de palavras diferentes no dicionário. Após isso, o arquivo fecha e retorna 0, para indicar que o programa foi executado com sucesso.